Bom dia! Hoje é sexta-feira. Uhul! E aí? Sexta-feira chegou. Vamos para nossa correção. Já terminamos a semana. Estão animados aí para o final de semana? Para descansar, abastecer todas as energias aí para uma próxima semana. Então, bora lá. Vamos para a correção? Caneta vermelha ou qualquer outra cor que vocês prefiram. Pode pegar lá o livro e o caderninho de produção de texto, para que a gente possa fazer a correção, tá? Nós vamos começar pela correção de português, combinado? Então, sim, bora lá. Pode abrir no capítulo de português. Nós vamos abrir na página 25. Todos já estão lá? Então vamos começar com a correção, tá? Leia o trecho. Deixa eu pegar minha caneta vermelha. Leia o trecho para responder as perguntas de 1 a 5. Número 1. Circule cada um dos trechos que demonstra a chegada de um instrumento musical na praça da cidade de Passaredo. Então, aqui no trecho, pessoal, como que vocês conseguem identificar que chegou alguns instrumentos musicais na cidade? Olha, eu consigo identificar quando fala aqui, ó. Veio a viola, veio a trombeta, veio o bumbo, veio o alaúde, tá? Então tinha que circular, ó. Veio a viola, veio a trombeta, veio o bumbo e veio o alaúde. Acertou? Confere. Errou? Arruma. Professor, eu coloquei só os instrumentos musicais. Eu circulei só assim, ó. Viola, trombeta. Tá errado. Olha, não está errado, mas também não está totalmente certo, né? Porque se eu olhasse aí nessa frase e o trecho tivesse assim: viola, trombeta, bumbo, alaúde, vocês conseguiriam identificar que esses instrumentos musicais chegaram até a praça? Não, né? Vocês conseguiriam identificar que são instrumentos musicais. Então, tem que ter o verbo junto, ó. Veio, o verbo vir, ó. Veio a viola, veio a trombeta, veio o bumbo e veio o alaúde, tá? A palavrinha que veio, o verbo veio, tem que estar junto. Senão eu não identifico que esses instrumentos chegaram até a praça, certo? Pinte o trecho circulando o que inicia e o que finaliza a frase. Então, qual é a parte do texto que demonstra o começo da frase? Essa aqui, ó. Veio a viola. Tá vendo? Essa parte aqui indica o comecinho da nossa frase. E a parte que finaliza é veio o alaúde, tá? Professora, eu pintei só a primeira palavra, o veio. Tá errado? Não tá errado. Tudo bem, eu considero assim. E se pintou só o alaúde, tudo bem, é a última palavrinha ali que a gente encerra, tá? O importante, o que eu quero que vocês percebam é aonde começa e aonde termina, certo? Vamos para a 3. Assinale a resposta correta, o trecho que indica em que o trecho que inicia e o que finaliza a frase destacada pode ser identificados pelo uso da. Então, a resposta correta é a B, pessoal. Eu identifico o início e o final da frase por essa opção aqui, ó. Maiúscula no começo da frase e o ponto final no final da frase. Não foi assim que vocês identificaram na hora de pintar? Então, a resposta correta é a B. Confere. 4. Conceitue para que serve a vírgula e quando ela pode ser utilizada em um texto. Então, vamos. A vírgula serve para separar blocos de palavras dentro da frase, quando existe mais de uma informação. Então, aqui é uma ideia do que vocês podem ter colocado. Então, se vocês colocaram que a vírgula ela serve para
dar uma pausa na leitura, tudo bem, também está certo. Se vocês colocaram que a vírgula ela serve para separar uma palavrinha da outra, também está certo. O que precisa é ter sentido com o que a professora está falando. Não tem que ser a resposta idêntica, mas tem que ter a ver com o que eu estou falando, tá? Então, essa aqui, como é uma resposta pessoal, vocês vão verificar com o que eu estou falando e vão colocar um V de visto. Reescreva o trecho colocando as vírgulas corretamente. Então, esse trecho aqui, ele tinha que ser reescrito e tinha que ter colocado a vírgula. Vamos ver onde que vai a vírgula, então? Veio a viola, vírgula. Veio a trombeta, vírgula. Veio o bumbo e o alaúde, tá? Então, eu fui colocando vírgula para separar uma palavrinha da outra. Professora, por que não tem a vírgula aqui? Porque, na verdade, ó, o E já está separando uma palavra da outra. Então, aqui não vai uma vírgula, tá? Então, você acertou, confere. Se errou, arruma. Vamos para o momento água? Então, vamos lá. Vocês estão com a garrafinha de água de vocês aí? Se não tiver, dá uma pausa no vídeo e vai buscar, tá bom? Precisamos nos hidratar. Agora, nós vamos para a página 26, que fala o seguinte. Escreva nos quadros os sinais de pontuação presentes em cada frase. Então, vamos ver como que ficou a primeira frase. Onde os pássaros moram? É uma pergunta, então é um sinal de interrogação, tá? Confere. Eles moram na cidade de Passaredo, ponto final. Olha, eu estou fazendo uma afirmação. Quando eu afirmo, é ponto final. Confere. Passaredo, uma pergunta, interrogação. Não conheço esse lugar. Ponto final. Estou afirmando que eu não conheço. Confere. É um lugar cheio de arvoredo. Olha, estou colocando a minha emoção, estou dizendo que eu gosto. Ó. É um lugar cheio de arvoredos. Então, é um ponto de exclamação. O que os pássaros fazem lá? Uma pergunta, interrogação. Os pássaros voam, vírgula. Comem as frutas da árvore, vírgula. Cantam nas folhagens e descansam sobre os galhos. Ponto final. Tá? Acertaram tudo aí? Espero que sim. Vamos para o 7? Então, vamos lá. No 7, vocês tinham que colocar as vírgulas corretamente em cada frase. Então, vamos ver como que ficou aqui a frase A, tá? Então, vamos lá. Eu costumo acordar, vírgula. Lavar o rosto, vírgula. Escovar os dentes e tomar banho. Ponto final. Vamos para B? Os pássaros voam, vírgula. Os peixes nadam, vírgula. A onça anda e as cobras rastejam. Ponto final. Existem pardais, vírgula. Chupins, vírgula. Coleirinhas, vírgula. Gaturamos, vírgula. Curiós, vírgula. Rolas, vírgula. Pombos e andorinhas nos arvoredos. Tá bom? Então, aqui tá vendo que eu estou separando um passarinho do outro? Então, nós temos que colocar a vírgula um do ladinho do outro. Acertou? Confere. Errou? Arruma. Nossa, professora, eu errei bastante nessa questão da vírgula. Estou chateado. Hashtag chateado. Não precisa chatear, viu, gente? Nós vamos falar muito sobre vírgula, tá? Lembra que eu falei para vocês até hoje? A professora tem que conversar com o texto direitinho para ver aonde que eu tenho que colocar a vírgula. O que eu preciso é começar a treinar essa colocação da vírgula. Se errou,
sem problema nenhum. A gente vai falar muito sobre isso agora, no quarto, no quinto, no sexto. Sempre vai ser abordada essa questão da vírgula, tá? A gente precisa sempre ficar atento certinho nas regrinhas, quando usar, como usar, para a gente poder usar corretamente. Isso é só um começo de muito que vocês vão viver ainda, tá? Então vamos para a próxima. Olha só, agora então eu vou para a página 28. Vamos lá? Nos versos da música Passaredo, tenta-se alertar os passarinhos sobre a chegada do ser humano. Responda por qual outra palavra o termo destacado na letra pode ser substituído, sem que haja perda do sentido da frase. Assinale a alternativa correta. Pessoal, então aqui nós começamos a falar, lembra, sobre o sinônimo, né? O sinônimo é uma outra palavrinha que nós podemos utilizar para dar o mesmo sentido na palavra que nós já estamos utilizando, tá? Então eu tenho uma palavra lá que eu quero dizer e de repente, naquele sentido que eu quero pôr naquela palavrinha, existe uma ou mais tipos de palavra que vai dar o mesmo significado, tá? Lá no texto, na página Passaredo, que está na página 27, se vocês voltarem na teoria, vai estar falando assim, ó. Bico calado. O que outro tipo de palavra nós podemos usar para essa resposta, para a gente falar, querer dizer, né, mostrar a situação do bico calado? O que ele quer dizer quando ele fala bico calado? Falante, gritante, quieto ou barulhento? Quieto, não é? Quando eu falo quieto, eu quero dizer, ó, bico calado. Isso é um sinônimo, é uma outra maneira de dizer, né? Para ficar em silêncio, que é quieto, fica em silêncio, bico calado. Olha quantas maneiras eu posso pronunciar para dar sentido no que eu quero falar. Então, quem colocou o C, acertou. 2. Organize as letras embaralhadas e encontre os sinônimos das palavras. Então, vamos lá. Qual que é o sinônimo de caminhar? Andar. Macio, fofo. Feliz, alegre. Saltar, pular. E aí, com essas palavrinhas aqui, vocês tinham que fazer as frases, tá bom? A frase, ela é pessoal, cada um fez a sua. Então, não vou comentar aqui agora. Acertaram todas? Espero que sim. Vamos para a próxima? Vou dar um momentinho água aqui, tá, galerinha? Que a tia Dani tá com a gargantinha meio raspando. Aí, lá na página 29, falava assim: em dupla com o auxílio do professor, você e o colega pesquisarão outras palavras que têm sentido semelhantes à palavra cuidado. Então, vocês tinham que pegar o dicionário e lá procurar qual que era, né, o significado, o sinônimo da palavra cuidado, tá? Então, lógico, nós já fizemos esse teste em sala. Cada dicionário, às vezes o dicionário não é igualzinho, então a escrita não vai estar igualzinha, mas ela vai ter uma aproximação. Aqui, no meu livro, a resposta está como cautela, preocupação, atenção, diligência, desvio, encargo, responsabilidade e inquietação, tá? Então, vocês fizeram a pesquisa no dicionarinho de vocês. Colocaram o significado certinho da palavra cuidado, colocaram os sinônimos, ou seja, quais são as outras palavrinhas que eu posso escrever que dá o sentido de cuidado? Se vocês colocaram, confere, tá? Não precisa necessariamente estar igualzinho da professora. 4. Considere a resposta do exercício anterior e apresente quais os significados encontrados poderia ser utilizado no verso. Então, lá no dicionário, quando a gente pesquisa, tem muitas coisas escritas. Mas a gente tem que pegar aquelas palavrinhas e colocar na frase para dar um sentido. Que às vezes uma palavrinha que nós temos, ela tem vários sentidos, várias formas de ser utilizada, tá? Então, quando eu falo assim, ó, cuidado, lá naquela frase do passarinho.
qual que é o sentido lá do dicionário? Quais são os sinônimos que eu posso utilizar, né? Então, ó, lá no dicionário, ele fala assim, ó, que o cuidado, ele também pode ser uma cautela ou uma preocupação, né? Então, eu posso substituir o cuidado por cautela, por preocupação. Então, se vocês colocaram esses dois termos, está correto. Professor, eu coloquei um que não está aparecendo aqui na sua correção. Pede para a mamãe verificar, ela vai saber dizer para você. Se isso que vocês colocou, se o que vocês colocaram, pode dar o mesmo sentido lá do verso, quando ele fala assim, cuidado, quando o passarinho fala assim, ó, deixa eu voltar lá na fala. Bico calado, toma cuidado que o homem vem por aí, tá? Se a palavrinha que você colocou, se ela dá sentido naquele cuidado que o passarinho está pedindo para ter, tá bom? Pede para a mamãe verificar lá, coloca um V de visto, que vocês verificaram, para a mamãe ver certinho se está tudo ok. E aqui era hora de escrever, vocês imaginaram um aviso para os passarinhos da chegada do humano na floresta e fariam essa escrita aqui, né? Um textinho alertando o passarinho que o homem está chegando. Então, cada um fez o seu. Essa também a tia Dani não vai comentar muito. Pode colocar um V de visto, tá? Próximo. Aqui nós tínhamos o caça-palavra, e aí vocês tinham que encontrar o sinônimo de cada palavrinha. Então, vamos lá. Sinônimo de aroma. Sinônimo de aroma nós podemos utilizar aqui, ó. Deixa eu pegar o marca-texto, pessoal, para ficar mais fácil para vocês. Sinônimo de aroma, perfume. Tá bom? Comprido. Sinônimo de comprido é longo. Após, depois. Esposo, marido. Negro, escuro. Bonito, belo. Tá bom? Vocês têm gente que ficou procurando lindo aí, né? Lindo também é um sinônimo de bonito, mas aqui na nossa caça-palavra é belo. Distante, longe. Alegre, contente. Se alguém ficou procurando feliz, feliz também é um sinônimo de alegre, mas no nosso caça-palavra está contente. Joinha por enquanto? Por enquanto está tudo certo, estão acertando tudo aí. Como que vocês estão se saindo? Espero que bem, hein? Certinho. Aí, nós temos a página 32 que fala: observe as palavras do quadro A e do quadro B. Use cores diferentes para circular as palavras e depois dos dois quadros, use cores diferentes para circular as palavras dos dois quadros que têm o mesmo significado. Então vamos lá, vamos conferir juntos. Vamos lá. A palavrinha grande. Vou pintar de amarelo. Qual que é a palavra? Qual que é o sinônimo, pessoal, da palavrinha grande? Ó, enorme, tá? Aí, vamos trocar de cor. Vocês trocaram de cor aí? Ai, olerê. Obedece a professora. Aí, vamos lá. Início, começo, tá bom? Aí, nós vamos para a próxima, que será secreto, oculto. Aí, nós vamos para a próxima, que será parecido,
Semelhante. Muito bem. E aí, nós vamos para a próxima, que será copiar. Nossa, que escuro, pessoal, mas dá para vocês entenderem, né? Colar. Gente, presta bem atenção. Se copiar e colar, vamos pensar assim, ó. É o que eu falei para vocês. Às vezes a gente tem uma palavrinha e nós temos que colocar essa palavrinha na frase e perceber o significado. Então, colar, ela tem, se a gente procurar no dicionário, ela vai ter duplo significado. Então, colar é aquela ação que a gente cola, né? De repente, o papel no outro, uma superfície na outra. Mas existe também uma expressão popular que nós dizemos assim: quando uma pessoa está copiando da outra, vamos pensar ali numa atitude bem feia que pode acontecer, tá? Quando a pessoa, você está fazendo um trabalho, uma prova, uma atividade, a, o vizinho do lado de trás, ele fica de olho ali, ó, querendo copiar do amigo. Isso, numa linguagem popular, nós chamamos de colar, tá? É um colar no sentido que ele está colando, ele está copiando do amigo. É uma linguagem popular que nós temos. Por isso que a professora fez o grifo nessa questão do copiar e do colar. Ela pode ser um sinônimo nesse sentido, tá? Porém, se for numa frase que está dando um sentido de colar, de cola, de grudar uma superfície na outra, aí a gente não pode aplicar o sinônimo de copiar, tá? Então a gente precisa ter essa interpretação de como usar as palavrinhas corretamente na frase ou na expressão que nós vamos usar, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Aí nós temos a palavra esperta, pessoal. Esperta é o sinônimo de bonita? Vocês acham que esperta e bonita é a mesma coisa? Mais ou menos, né? Uma pessoa esperta, uma pessoa ah, rápida, uma pessoa interessada, uma pessoa atenta, né? Lógico, quando a pessoa ela é rápida, interessada, atenta, esperta, ela se transforma numa pessoa bonita, porque ela está cheia de qualidade. Mas depende a frase que nós vamos colocar, depende o sentido que eu quero dar naquela palavrinha. Então, eu não posso dizer que é um sinônimo, né? Se eu vejo uma menina assim, uma princesa, que ela é muito linda, que ela é muito bonita, eu quero dizer que ela tem um bonito de beleza. Posso falar, nossa, aquela princesa é esperta. Vocês vão entender que eu estou falando sobre a beleza dela? Não, né? Então, na verdade, não dá para a gente colocar ali como sinônimo, tá? Às vezes ela pode se enquadrar nessa forma que a tia Dani está falando. Depende do sentido que a tia Dani quer dar, né? E nós queremos dar a palavrinha ali, esse sinônimo se encaixa ou não. Então, a palavrinha esperta eu não vou pintar, tá? O colar nós pintamos porque eu quis dar esse exemplo para vocês. Porque depende da forma que nós vamos colocar na frase, depende da forma que eu quero dizer, até a gente enquadra como sinônimo. Mas pode acontecer também de não ser. E é esperta e bonita, então nós não vamos pintar. Tá bom? Combinado? Ficou claro até aí? Então, embaixo nós tínhamos que formar frases com essas palavrinhas que estão aqui no quadro B, tá? Também vai ser uma questão pessoal. Então, acertou? Professor, eu pintei aqui o bonito e esperto e agora eu errei? Olha, pessoal, errado não está. Pelo fato que eu estou explicando para vocês. Depende o que eu quero expor, depende o que eu quero dizer, até dá para usar como um sinônimo, né? Então, depende de que forma eu vou estar utilizando aquela frase ali, tá bom?
9. Assinale com a letra C de correto e de incorreto as palavras. Então, que tem sinônimo. Vamos lá. A palavrinha exato, correto e certo, tá certo? Sim, C de correto. Semelhante, parecido e diferente, tá igual? Tem sinônimo? Tem o mesmo sentido? Não, então nós vamos pôr I de incorreto. Quente, ardente, abrasador. Tá certo? Sim, correto. Frio, quente, gelado, tá certo? Incorreto. Espanto, surpresa, tristeza, tá certo? Não, não são todas sinônimos, tá bom? E de incorreto, tá? Vamos para a próxima, então. Aí, nós terminamos a atividade do livro. Antes da gente entrar nessa questão da interpretação, se vocês erraram, calma, viu? Nós começamos a falar sobre isso agora. Nós vamos ter mais atividades sobre isso. Isso vocês vão falar muito ainda. Isso é só o comecinho, tá? O importante é ficar atento, tentar fazer, perceber ali por que será que errou, ver qual que a professora está explicando, tá bom? Então vamos continuar. Interpretação de texto. Pega o caderninho para nós fazermos a correção. Pega lá o caderninho de vocês e abre nessa partinha aí da interpretação de texto. Pessoal, a produção de texto, a tia Dani não vai comentar sobre ela aqui, porque é uma questão pessoal, cada um produziu o seu texto. Só precisa o quê? Ter usado todas aquelas regrinhas que a professora explicou naquele vídeo antes da produção do texto, tá lembrado? Então, sempre que for começar uma produção de texto, pega aquele vídeo da professora, que eu vou dando todas as diquinhas, dá uma relembrada lá para conseguir produzir o texto certinho, tá? Então, vamos aqui na interpretação do texto, que é estudando o texto da história que nós lemos, lá do Gatinho Geraldo, tá? Então, vamos lá. Lá no texto do Gatinho Geraldo, quantos parágrafos tinham? Quem colocou 6 parágrafos, acertou. Número 1. Quais são os personagens do texto? Quem são? Geraldo, a Gina e o Gambá, tá? Nossa, professora, mas a Gina só falou uma vez, mas ela é um personagem. Então, nós temos que colocá-la, ela aparece no texto. O personagem são todos os seres que aparecem no texto, tá? B. Qual é o personagem principal? Ou seja, o personagem principal é aquele que aparece todo momento da história, é onde a história acontece envolvendo principalmente esse personagem. Quem que é o personagem principal que mais apareceu, que envolveu toda a história? O Gatinho Geraldo, tá? Então, quem acertou, confere. 2. Marque a resposta correta. O gatinho correu atrás do gambá para o espantar. Aqui, ó. Não foi por isso? Lá no texto não fala? Então, para o espantar. B. O gambá subiu. Onde que o gambá subiu? No pé de caju, no pé de goiaba ou no pé de laranja? No pé de goiaba, estava lá no texto. Então, quem acertou, confere. Observe a cena e escreva o parágrafo correspondente. Então, eu tenho essa figura aqui. Olha a cara do Geraldo. Que cara que ele está fazendo aqui, pessoal? Uma cara de espanto, né? Por que será? Então, vamos lá. Vamos ver o parágrafo que mostra aqui essa cena. O gatinho subiu atrás, porém ficou preso no galho mais alto da goiabeira. Olha só ele preso aqui no galho da goiabeira, não é? Então, o parágrafo correto é esse aqui. Lembraram de antes de começar a escrever o parágrafo, esse parágrafo, deixaram lá os 2 dedões? Começaram com letra maiúscula? Colocaram o ponto final? Respeitaram as pontuações do texto? Então, tá bom. Perfeito, então. Então, realmente está certinho. E aí, para nós finalizarmos a nossa correção, eu trouxe aqui esse vídeo para vocês que fala sobre a vírgula,
porque eu sei que a vírgula ela traz uma certa confusão, tá? Então vamos assistir esse videozinho para dar mais uma clareada na nossa cabecinha? Podemos? Então vamos lá. Como e quando usar a vírgula? A vírgula é um sinal que serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Exemplo: Maria, minha vizinha, está doente. Algumas regras para usar a vírgula. Separar coisas. Exemplo: tenho alegria, emprego, dinheiro e família. Explicações. Exemplos: Pedro, meu advogado, chegou cedo. Fui para a escola, porém não teve aula. Antes do e, quando as orações apresentarem sujeitos diferentes. Exemplo: o pai faleceu e os filhos receberam a herança. Depois do local com data. Exemplo: São Paulo, 15 de maio de 2018. Não se usa a vírgula de jeito nenhum antes do verbo ou depois do verbo. Hora de testar seu aprendizado. Use corretamente a vírgula quando necessário. Eu queria falar, mas não conseguia. Então, tem aqui uma explicação. Antes do mais. Comprei balas, vírgula, pirulitos, vírgula, chiclete de paçocas. Agora a letra C. Natal, vírgula, 1º de março de 2019. Felipe, meu amigo, não estava bem. E a última, meu pai saiu, vírgula, e minha mãe estava em casa. Bom, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Grande abraço! E é isso aí, tá? Então nós vamos falar muito sobre vírgula ainda e vocês vão ficar craque nessa questão, tá bom? Então, muito obrigada, um beijo e vamos lá para a próxima aula, para a próxima disciplina, para nós fazermos a nossa próxima correção. Até já!